já bem, né? Tem gente que vem só o corpo primeiro, depois a alma chega, né? Depois do louvor, dá uma animada, aí vai chegando. Tem gente que é só depois do café, então intencionalmente a gente tem café antes, né? Então, é, então a gente vai dar continuidade então à nossa série sobre oração, né? É, Cecília tá lá trocando ideia. A grande maioria que me conhece sabe que meu celular tem bloco de nota e eu vou ter anotação de todos os cultos que eu já vim. Todos. Desde 2014 eu tenho anotações. No celular, né? Antes era só no papel, né? Aí eu descobri que tinha um aplicativo. Falei, pô, vou facilitar, né? Que esse negócio de passar limpo era migué. Não, eu vou anotar, depois eu passo a limpo. Ficava um borrão que ninguém entendia, nem eu mesmo. E aí eu falei, vamos anotar só no celular. Então eu tenho muito bloco de nota de várias coisas. Normalmente eu anoto a palavra do culto. Durante o culto estou anotando aquilo que o Thiago vai falando, a pessoa que está ministrando e aquilo que Deus vai falando comigo por meio disso, né? Tem coisas que é a palavra em si, tem coisas que eu coloco, tipo, isso aqui foi Deus falou comigo naquele culto, né? E sempre que começa uma série de mensagens nova, eu começo então a pegar minhas anotações sobre aquele tema, né? O Thiago falou, vamos falar sobre oração. Falei, vamos ver o que eu tenho anotado sobre oração, né? Começo a buscar o que eu já tenho anotado sobre oração e, nesse caso especificamente, como eu não fui o primeiro, digamos assim, né? O Thiago e a Ju já trouxeram algumas mensagens sobre isso. Contribui ainda mais com aquilo que Deus já está falando comigo, né? Eu vou anotando e vou sempre fazendo esboço. Eu tenho um bloco que é só, o nome do bloco de nota no meu celular é esboço. E eu penso que um dia vai dar uma mensagem. Eu falo, isso aqui um dia eu... Deixa aqui, sabe? Deixa aqui, uma hora eu acho que eu vou compartilhar algo sobre isso. E aí, eu fui anotando, então, o Thiago e a Gil, as pessoas foram compartilhando, né? Tem aulas que eu estava lá com os juniores, então não acompanhei a mensagem, mas depois fui assistir e fui anotando. Então, e para fechar um combo, digamos assim, mais do que minhas anotações, mais do que tudo que Deus já falou nesses anos, Deus traz uma experiência, né? Quem sabe está mais perto de mim, sabe que a última aula foi sexta agora, na penúltima aula da escola bíblica eu falei até, você vê, tem hora que eu falo as coisas, depois falo agora, eu quero ver viver, né? Vai aí então. Eu falei, eu acho que se a gente orasse só as primeiras frases do Pai Nosso, deveria ser suficiente, que é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, venha o teu reino na terra como no céu, tipo, isso. Falei, para mim é suficiente, porque se você pensar que o reino vai estar na terra como no céu, a vontade dele está sendo feita e que ela é boa, perfeita e agradável, não importa qual seja, não importa o que aconteça, se eu estou caminhando com Cristo, o que acontecer, a vontade dele, eu confiar nisso, está tudo bem. Só que eu falei, né? Falei na aula, aí comecei a passar umas questões do meu trabalho, algumas dificuldades do meu trabalho, compartilhei com o Thiago, né, com algumas pessoas, com a minha esposa, claro, e estava bem difícil assim, e eu orando, e aí, nessa sexta-feira, na verdade, eu fui desligado do trabalho. E aí não é fácil, né? É tipo um baque pra gente, assim, porque é isso, a gente tem que pagar conta, tem boleto, tem várias coisas, né? E aí eu falei, Jesus. E aí Deus me lembrou que eu tinha falado sobre essa oração, né? Ela ser suficiente. E eu pensei, a vontade dele está se cumprindo, então agora meu papel é descansar e confiar que a vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável, ainda que não seja o que eu queria, não seja o que eu esperava, não seja do jeito que eu imaginava. Então eu já estava meio preparado, né? Assim, já estava conversando com alguns, meio com o coração meio preparado para isso acontecer. Mas aí isso soma com tudo que Deus já vinha falando. Então, compartilhar com vocês é mais do que compartilhar as minhas anotações, né? É compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas e onde Ele tem nos levado por meio da oração. Então, eu queria orar com vocês,
mais uma vez, né? A gente já orou, mas eu queria que você fechasse seus olhos, se concentrasse e a gente orasse mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos em nos reunir em teu nome, Pai. Obrigado porque a tua presença é real nas nossas vidas. Obrigado porque o teu amor é incondicional, tem inundado as nossas vidas dia após dia, Pai. Que o Senhor possa ministrar as nossas mentes, corações, almas, que o nosso espírito seja edificado pela tua palavra, Deus. Que cada um de nós saia daqui um pouco mais cheio do teu Espírito Santo para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Aí vou eu, então, nas minhas anotações. Agora que esse negócio de inteligência artificial, tem um monte agora, né? Primeiro eu sabia que tinha só o ChatGPT, agora eu já descobri que tem mais um monte, várias outras. E aí eu coloquei só de curioso, né? Falei, já tinha minhas anotações, os bolsos estavam ali. E agora eu quero saber o que a inteligência artificial diria o crente, por que nós devemos orar. Eu coloquei assim, ó. Resposta. Responda o cristão por que ele deveria orar. Veja só. As respostas. Deu 5 respostas. Falei, ó, você não tinha 5, você vai ter 5 agora, pelo menos, né? Pelo menos, eu acho que a gente tem várias, mas ó, primeira resposta. Olha que diz eu fiz no Cloud, não foi no ChatGPT. Porque é relacional. Não oramos para informar Deus. Com base em Mateus 6:8, diz aí, não oramos para convencê-lo a fazer algo ou a nos amar mais. Oramos porque somos filhos e filhos falam com o Pai. Já começa assim, né? Falei, vê. 2. Porque fomos convidados a participar disso. E Deus é soberano, não precisa da nossa oração para agir, mas escolheu incluir o seu povo naquilo que ele faz. Então, orar é participar da vontade de Deus, não manipulá-la. Vamos lá. Porque orar nos transforma, a oração muda menos as circunstâncias e mais quem ora. Ela realinha o coração à vontade do Pai, e não à vontade ao nosso jeito. Aí, 4, porque oração é obediência ao exemplo de Cristo, porque Cristo orava, então Jesus orava constantemente, não por necessidade, mas como expressão da comunhão com o Pai. Então, se a gente é cristão, pequeno Cristo, e aí, ponto 5. Porque oração é comunhão em si mesma. Orar não é um meio para um fim, é o próprio relacionamento acontecendo. Uma criança que fala com o pai, não porque precisa de algo, mas porque gosta de estar perto. Falei, caramba, né? Tem hora que o negócio é mais crente que muita gente, né? Falei, caramba. E tem hora que eu falei, ele pegou minhas anotações sem eu saber. E tem algumas que eu já tinha, né? Disso. Na aula, a gente, coincidentemente também, a gente está na aula sobre disciplinas espirituais, do ano é a aula sexta e fala, uma das disciplinas espirituais é oração, né? Nicolas trouxe semana passada, como o Thiago mencionou, mas uma das disciplinas espirituais é oração. Você não sabe as outras, vem na aula, né? Que a gente fala. Ou você procura na inteligência artificial, né? Vai que te ajuda, né? Mas a Bíblia fala sobre todas elas. Então, a gente falando sobre oração, quando a gente dá aula sobre oração, sobre disciplinas espirituais, uma oração em si especificamente, a gente fala sobre isso, que a oração ela já é um fim em si mesma. Porque você imagina que eu e você, pequeno, a gente tem o privilégio de entrar na presença do Deus poderoso, do grande eu sou, e conversar com ele como um amigo, como um pai, e não ser consumido, né? Que tem isso também. E no Antigo Testamento, se o cara entrasse na presença, quem lê os detalhes das liturgias do Antigo Testamento, fala que o sacerdote entrava lá com toda aquela questão
da roupa e todos os detalhes e tal, mas que diz que tinha uma corda e os sininhos, lembram disso? Quem já leu essa parte? Que diz que se chacoalhasse o sininho, de repente falava, ops, foi consumido. Tipo, voltava só a roupa, né? Se tivesse roupa, né? Eu não sei se... Né? Então, você pensa que é esse mesmo Deus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo, só que hoje a gente tem, por meio de Jesus Cristo, acesso à presença dele. Então, se a gente pensar que você se dirigir à presença de Deus, só o fato de se dirigir à presença de Deus, sem ser consumido, já é uma bênção em si. E lembrar que a oração é isso. Não sei se vocês já repararam, se você tem isso na vida, assim, mas às vezes a gente já chega a falar manso com gente que tem título, viu? Você vai, tem um cara que é doutor. Parece que a gente já chega meio cachorro sem dono, assim, ó. Já chega, doutor, já chega mansinho, já viu que tem gente que faz assim? Já chega falando baixinho, chega meio que, parece que é um negócio, porque tem um título de autoridade. E aí Deus tem o maior dos títulos de toda autoridade no céu e na terra, e tem hora que a gente chega folgado na presença, assim, ó. Chega falando besteira, vomitando, falando um monte de coisa, questionando Deus. Tem gente que reivindica, já viu? Tem gente que cobra Deus, reivindicam as coisas assim, ó, como se a gente pudesse. E não lembra quem que ele é, porque se colocasse você... Não vou falar do Brasil, que ia dar problema essa pergunta, né? Se colocasse que a gente ia falar com o presidente do Brasil, ia dar problema, sabe? Uns iam querer matar ele, outros, sei lá, né? Então, não sei. Vamos pensar outra, uma autoridade aí. Que você pensa na autoridade que você mais admira. Pensa. A pessoa que você mais admira, uma autoridade, sei lá, um pastor, né? Alguém de referência no tema, um músico, sei lá, na área que você estuda. Provavelmente você chegaria com muito respeito a falar com essa pessoa. Com honra, com temor, sabe? E aí a gente esquece que quando a gente vai falar com Deus, devia ter muito mais temor e reverência do que com qualquer pessoa que a gente considera como autoridade. Só que a gente esquece disso. E esquece o quanto isso já é um privilégio. Chegar diante dele, falar com ele com liberdade, porque como filho a gente tem liberdade, não ser consumido, ainda que tem hora que a gente fala tanta besteira que eu acho que ele podia, né? Fala, meu Deus. Muita coisa. Imagina se Deus colocasse hoje diante de mim e de você todas as orações que você já fez. Acho que eu ia ficar com vergonha. Com certeza eu ia ficar com vergonha. De todas as orações que eu já fiz, todas as vezes que eu dirigi a palavra para ele, se ele pegasse a listinha, eu ia ficar com vergonha, não sei você, mas eu ia. Tantas vezes eu achei que estava no direito de falar bravo com Deus, quantas vezes eu pedi coisa nada a ver. Nossa. Tem umas que eu olho hoje, tem umas que eu lembro, né? Que eu olho e falo, obrigado que o senhor não respondeu, Jesus. Obrigado que o senhor disse não. Naquela época eu estava bravo. Sabe quando você fala, você queria muito uma coisa, assim, ó. Depois de um tempo você vê que era livramento. E Deus cuidou de você, e você na época ficou bravo. Na época a gente revolta, né? Bate o pé. Sei, né? A Laura com 8, tem hora que a gente dá umas direção para ela que ela vai batendo o pé duro pro quarto, assim, ó. Meu caramba. A gente já fala, não faz assim, hein? E guria. Se bater a porta, então, meu, sabe? A gente faz isso com Deus muitas vezes. E esquece do quanto isso é um privilégio. Acessar esse grande Deus. Mas, quando a gente fala de oração, algo que a gente falou na aula sexta é que Jesus, em Mateus 6, quando ele trouxe o modelo de oração, qual é a frase que ele fala antes de falar? Quando vocês orarem, orem assim. E para nós essa é a premissa da oração. Eu falei isso na sexta com o Duan, falei, se eu falar, Duan, quando você for na minha casa, é porque eu espero que ele vá, não é? Então tá falando, se você for lá, se você passar pelo fazendinha, sei lá, se, não é se, é quando. E quando Jesus usou essa palavra, quando vocês orarem, ele esperava que a gente fizesse o quê? Orasse, né? Ele não está dizendo se vocês tiverem vontade, se vocês sentirem no coração. Que o crente tem essas coisas, né? Ai, não senti no coração. Querido, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se vai sentir no coração, tá difícil.
Se a gente deixar sentir no coração, ai, não sentir no coração de perdoar, a gente fala. Ah. Você acha que vai se esperar sentir, não vai perdoar nunca. Não vai. Se a gente esperar sentir para fazer o que deve ser feito, porque a Bíblia diz que é para fazer, nós estamos lascados. Então Jesus, quando ele fala, quando vocês orarem, orem assim. E aí ensina o Pai Nosso. Uma coisa que me bagunçava a cabeça no começo, não sei se vocês já tiveram isso, mas Jesus fala assim, ó, não useis de vãs repetições. Mas quando orarem, orem assim. Daí dá um negócio pronto. Daí você fala, mas é para repetir ou não é para repetir? Eu ficava, não sei você, mas eu ficava pensando, se ele fala que não é, e a gente vai dizer que você não conhece um monte de gente que ora o Pai Nosso fazendo uma vã repetição. O time do futebol, o cara não sabe nem quem é Jesus, cara. Eu conheço um monte de gente que joga bola que antes de jogar, ele vai orar o Pai Nosso. Ele vai orar o Pai Nosso, aquela repetição, o time inteiro, nossa, grita. Parece que se orar gritando, convence mais Jesus e que vai ser mais bênção. Tá vendo? Os caras oram tipo com força, assim, ó. Uma oração parece uns crentes fervorosos. Mas aí vira um paradoxo, porque Jesus fala assim, ó, não fique repetindo, mas os caras ficam repetindo. Não parece que falou Tanto que ele fala, não usem de vãs repetições, mas orem assim. E dá uma oração pronta. Você já pensou isso? Já pensou isso? Eu sempre pensava, pô, mas Jesus está de brincadeira. Não é para repetir, mas é para repetir. Mas a gente precisa entender que quando Jesus traz um modelo de oração, ele não está falando sobre uma receita ou uma repetição para ser feita toda hora. Ele está falando sobre uma posição relacional. Por quê? Porque a oração que Jesus nos ensinou começa com uma palavra que nunca, até aquele momento da história, tinha sido dita a se referir a Deus. Qual é a palavra? Pai. Nunca ninguém na história tinha chamado Deus de Pai. No Antigo Testamento, se você olhar a Bíblia, tentar ir nos originais, vai ter vários. Elohim, El Shaddai, vários. Vários, assim, ó. Né? Vai ter vários e vai ter alguns termos que é Adonai, entre outros. Dificilmente, eu acho que Pai não vai ter no Antigo Testamento. E dificilmente alguém falava Deus direto com a palavra, porque Moisés pergunta, Deus, quando perguntarem seu nome, eu vou falar para o povo o quê? Lembram disso? Em Êxodo? E aí Deus fala, eu sou o grande eu sou o que sou, isso aí sou eu, meu nome. E aí é o tetragrama impronunciável que fala, YHWH. Para nós já dificulta, né? Tenta falar aí. Já fica difícil o negócio. Se tentar falar sem vogal para nós. Eu lembrei da Lô agora. A gente... Meu Deus. Tem um filme, vocês vão lembrar. Quem tem filho vai lembrar. Tem um filme, Tá Chovendo Hambúrguer? O nome da máquina, ele vai falar aquela máquina, fast food. É tipo, não dá para falar aquele negócio. Assim, é um negócio... Pensa que o Yahvé era a gente tentando falar o nome daquela máquina. Não dá. Mas não é sobre não ter vogal e não dá para falar. O povo chamava isso de tetragrama impronunciável porque não se achava digno de pronunciar o nome de Deus. E aí começou a chamar Deus de outras coisas. Senhor, no sentido Adonai, por respeito ou religiosidade, por várias questões. Mas o nome de Deus não era pronunciado. E aí chega um cara, Jesus, que além de falar que dava para chamar esse Deus pelo nome, ele fala agora ele é pai. E mais do que pai, ele é pai nosso. Quebra todos os paradigmas e fala, quando vocês forem falar com ele, então entendam, quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele não está falando assim, ó, repete isso aqui comigo. Igual a gente faz assim, ó, repete comigo. E aí fala para a gente repetir umas orações. Não é sobre isso. Ele está falando, comece a falar com Deus, entendendo quem você é diante dele. Mude a sua perspectiva para falar com essa pessoa, porque essa pessoa é um pai. E aí a gente acessa Deus agora de um outro lugar, não mais
de um bando de ovelha desgarrada, mas agora de um lugar de filhos que tem um relacionamento restaurado por meio de Cristo. E por causa disso, podemos chegar e falar com Ele: Pai, tudo bem aí? Podemos falar com o Senhor agora? Com respeito. Então, todo o resto da oração se baseia numa relação de filhos com seu pai, que falam sobre sustento, falam sobre temor e respeito, falam sobre ajuda nas fraquezas, sabe? Quando fala perdoa, o pão nosso de cada dia, todos os outros detalhes dessa oração têm a ver com um filho que tem tudo isso, que tem a ver com essa questão de sustento, perdão, dificuldade, com base em um bom e perfeito pai. Então, quando Jesus ensina uma oração, ele está mudando o nosso paradigma para falar: agora vocês precisam se relacionar com ele como filhos. E é isso que eu proporciono para vocês. Sabe quando João... Na real, eu gosto demais, João 15, 16, 17, ali Jesus começa num processo de oração, ora pelos discípulos, fala várias questões. Tem uma hora que ele fala assim, ó: a glória que me deste. Sabem essa parte? Qual é a glória de Jesus? Vocês sabem qual é a glória de Jesus? Tem gente que eu já perguntei esses dias, daí não vale. Qual era a glória de Jesus? Que Jesus está falando assim, ó: Pai, a glória que o Senhor me deu, abençoa eles com a glória que o Senhor me deu, eu quero ela de volta, digamos assim. Resumindo o que ele está falando ali. Vocês sabem o que é isso? O que ele está falando? Tem gente que acha que é os poderes, né? Nossa, agora vou ser poderoso, fazer as coisas, né? Curar e tal. A glória que Jesus refere ali é a intimidade plena com o Pai, porque sempre existiu. Ele fala: essa é a glória do Filho, ter comunhão plena com o Pai. Ele fala: é isso que eu quero que o Senhor dê para eles. A glória que o Senhor me deu para eles, por meio do quê? Do relacionamento de filhos com o Pai. Plenitude de comunhão. Isso também leva a gente para pensar no Getsemane, quando Jesus fala: se possível, afaste de mim esse cálice. Não é Jesus com medo de ser açoitado, Jesus com medo de ser crucificado, é Jesus com desespero de passar um momento da eternidade desconectado do Pai. Imagina. E aí é essa comunhão plena, é essa intimidade que por meio da oração do Pai Nosso, ele fala: é isso que vocês podem ter por meio de mim. Só que aí a gente acha que é só mais uma oração, ou a gente repete ela com a mesma coisa que ele falou. A gente faz da oração do Pai Nosso uma vã repetição, ou a gente faz as nossas orações uma vã repetição e a gente vira chato. A gente acha, tem horas que a gente acha, e há uma linha tênue entre perseverança e chatice. Tem hora que a gente quer convencer Deus das nossas coisas. E ora, estou um mês orando uma coisa. Só que, na verdade, está tentando convencer Deus dos seus planos e não confiando em Deus, na vontade dEle, porque ela é boa, perfeita e agradável. Pensem que quando Jesus traz essa mudança relacional para a gente agora se chegar a Deus como filho, aí ele vai falar também que Deus responde como? Como pai. E aí ele dá o exemplo, fala: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. E aí quem já tem filho sabe que muitas vezes a gente dá o que o filho precisa e não o que ele quer, não é? Ai, queria um brinquedo, pai. Então, dá uma meia. Nossa, eu tinha ranço de ganhar meia roupa quando era criança. Não, meu caramba. Os pais ficam felizes, né? O pai fica feliz quando vem um parente e dá roupa para a criança. Fala: aleluia, não vou precisar comprar só. E a criança eu tinha ódio. Pensa que eu nasci no Natal, dia 25 de dezembro. Já não era 2 presentes, que isso aí era mentira, nunca, só se fosse um par de meia. Que era da esquerda de aniversário e da direita de Natal, né? Só. Imagina que eu ganhava roupa, eu ficava muito de cara. Meu avô me dava, os mais velhos vão saber o que eu estou falando, meu avô me dava sempre coisa de estudar. Coisa de estudar. E aí meu avô me deu uma enciclopédia. Barça.
Nossa, era um negócio caro, era tipo, uau. Eu falava, nossa, nada a ver, vô. Sabe? Mas era algo que eu precisava, né? E muitas vezes a gente, enquanto pai, sendo mau, sendo pecador, faz isso. Tem hora que o filho queria um presente, queria mais não sei o quê, e a gente dá o que ele precisa, supre as necessidades, nossos filhos vão ter comida na mesa, roupa para, né? Suprir o frio, roupa para o calor, roupa. As necessidades vão ser supridas, não vão? E às vezes a gente vai deixar eles bravos. Não vai ter, e ponto. Tem hora que queria uma coisa, tem hora que você fala, não vai ter, e ponto, porque eu mando. Eu sou pai, tem hora que eu falo, filha, eu sei o que é melhor para você, e você precisa confiar. Ponto. Acabou a conversa. E tem hora que Deus, podendo, eu acho que ele podia, né? Tem hora que Deus podia fazer, chega de conversa, não vamos conversar mais, não quero ouvir vocês, fica quietinho, porque passaram do limite, podia. Ainda assim ele fica ouvindo a gente. Eu esses dias descobri, compartilhei com uma galera já sobre isso, que a gente pergunta para a Laura, chega na escola, agora a Lô que está buscando ela, mas 5 horas da tarde, ela passou a tarde inteira na escola, teve, 5 aulas, brincadeira, uma coisa arada. Você fala, filha, como é que foi o dia? Bom. Normal. Como assim? Tá, e o que você fez? Eu brinquei. Eu estudei. Aí você fala, não, caramba, sério? Aí pensa, de noite, na hora de colocá-la na cama, aí ela lembra tudo. Tudo, assim, ó. As tretas que teve, as coisas com os amiguinhos, todas as brincadeiras, todas, com todos os detalhes. No começo eu ficava meio indignado. Não, filha, fecha o olho que agora é hora de dormir. Não é para conversar, vou apagar a luz, vou embora. Falava assim, eu vou pro quarto, você vai ficar aí conversando, eu falava no começo. Não, filha, agora você quer bater papo? Só que aí eu fui, né, sendo conduzido pelo Espírito Santo, me converter, né? Para ser um pai melhor. Mas eu também li um post de uma psicóloga dizendo que as crianças fazem isso porque elas encontram em nós um lugar de segurança. E aí aquele é o momento que ela vai extravasar, assim, ó. Ela vai falar tudo porque você é a torre forte dela. Porque você é o lugar de segurança. Tem hora que eu durmo com ela falando, verdade? Né? Alô, várias vezes vai acordá-la. Fui fazer ela dormir, capotei junto, assim, ó. Tá nós dois lá. Às vezes ela ainda tá acordada e eu já dormi. Mas eu, como pai, entendi que é bom, gostar de ouvir ela, sempre gostei, mas na hora de dormir era puxado, né? Trabalhamos o dia inteiro dela, queria conversar, tudo ficava mais difícil. Mas Deus é esse pai perfeito que quer ouvir a gente no final do dia, sabe? E aí, eu fico pensando Deus assim, com Adão na viração do dia. E aí, o que você fez hoje? Daí você imagina Adão falando, foi bom. Foi legal. Foi legal. Normal. No Éden. Adão falando, normal, Deus. Dei nome para uns bichos e tal. Eu imagino Deus, não sei se dá para falar essa palavra, Deus ansioso, né? Porque, né? Mas Deus ansiando, não sei, num negócio positivo, desejando chegar a conversar com Adão e ouvir Adão, tipo, igual a matraca, assim, ó. Nossa, falei um monte de coisa, assim, ó, um monte de coisa. Por ser um momento relacional e não um cumprimento de regra, sabe? Por ser uma coisa legal de falar, meu, conta aí, ainda que ele soubesse tudo já, né? Eu fico imaginando também Deus, sabendo de tudo, vai ouvir a segunda vez. É tipo, mas há prazer nisso. Prazer na relação, em ouvir o filho. Deus é esse Deus que tem prazer em ouvir eu e você. Ainda que a gente precisa cuidar, porque a gente passa do limite. A gente conversou esses dias também. Eu tenho salvo um print de tela. Eu não lembro quem é o autor, mas que diz que muitas vezes orei e Deus não me respondeu e descobri no silêncio que Deus era a minha resposta. Você já encontrou esse lugar alguma vez na vida? De orar e parece que o céu estava fechado, a gente tem uns termos, né? Era um céu de bronze. A gente é muito espiritual umas horas, né? O céu estava fechado, daí a gente briga com Deus, rasga o céu, Deus, pá. E às vezes Deus estava quietinho, só dizendo, estou aqui, sabe? Presença real.
e que o silêncio dele já era para ser uma resposta suficiente para nós, de poder estar na presença do Pai. Você chegar nesse lugar e poder ficar em silêncio e falar, tá tudo bem, sabe? Eu fico pensando João com a cabeça no peito de Jesus, esse lugar de ouvir as batidas do coração dele, esse lugar... Como é que criança faz no desespero? É colo e tem hora que não tem palavra nenhuma, não é? Tem hora que não tem palavra, não há palavra nenhuma que expresse o que a gente precisava falar naquele momento, a raiva, a tristeza. Tem hora que é só um abraço e um abraço resolve. A gente precisa reencontrar esse lugar em Deus. De um lugar, porque a gente cresce, a gente começa a crescer espiritualmente, a gente começa a se achar, parece, e a gente perde essa coisa genuína de criança, sabe? De dependência. A gente acha que agora é grande e não preciso mais depender de Deus, porque agora eu cresci, agora eu sei das coisas, porque eu sei da Bíblia. E, vira uns arrogantes espiritual, sendo que ele fala que se a gente não for como criança, a gente não vai entrar no reino dos céus. E aí Deus fala de novo, revisite esse lugar de dependência, sabe? De tá no colo de Deus mesmo. Daí pro homem parece que pega, né? Pro homem tem umas coisas que dão umas crises, né, na igreja, né? O homem tudo brabo, né? A gente cresceu dizendo que homem não chora, tal, ouvindo essas coisas. Aí a gente chega na igreja e fala que a gente é noiva. Daí você fala, que história é essa? O ser humano já fica, cheio de problema. A masculinidade frágil, na verdade. A gente acha que a gente é muito mas a verdade é que é uma masculinidade frágil, que a gente fala, não, esse negócio de ser noiva, como assim? E aí a gente é adulto, cheio de ser fortaleza, porque cresceu ouvindo que não era para chorar, que homem é tal. Não estou dizendo que mulheres não têm esse problema, essa dificuldade, mas eu sei que homem tem umas... Eu estou falando do lugar, né? Daqui, né? Cheio de dificuldade. De falar, agora você ir no colo do pai. Daí você fala, sou grande, vou no colo do pai, nada. Fica um negócio meio... sabe? Fica ressabiado. A gente precisa voltar nesse lugar. Tem uma música... Quero Ser Como Criança. Lembram dessa música? Bem antiga. Olha aí. Vai tocar no final, olha aí. Ó. A gente é Espírito Santo. Glória a Deus. Cara, ser como criança mesmo. Não tem a ver com isso aqui, ó. Tem a ver com o nosso coração, com esse lugar de... Tem horas que ainda hoje eu faço, que eu estou indignado, várias coisas acontecendo, e eu chego em Deus e falo, Deus, eu não vou falar nada, porque se eu falar, eu vou falar besteira, eu sei, todo momento ruim aqui, mas posso ficar quietinho aqui, Deus? Só ficar quietinho, eu sei que isso é suficiente. Cara, tem horas que, sei lá, 10 minutos ali, muda tudo, assim, ó. Muda tudo. Obrigado. Que é isso, às vezes a criança só chora, a Laura tem isso, assim, ela não sabe, quando ela explode, ela não sabe lidar com a raiva ainda, né? E às vezes ela é desrespeitosa, às vezes na raiva e a gente adulto quer ficar bravo quando ela falta com respeito, daí piora a situação, vira um negócio bagunçado. E aí a gente falou uma coisa com ela, quando ela não souber o que fazer, o que falar, ela pode pedir um abraço. E tem dias que ela ficou, tipo, da gente não saber o que fazer, assim, ó, chorando muito, com raiva, assim, ó. Para nós é meio que, nossa, parece que a gente quer minimizar as coisas da criança, né? Mas ela tá do tamanho dela lidando com o que ela dá conta, né? E aí ela fica, sei lá, 10 minutos no colo da Lô chorando, de repente vai diminuindo, vai passando, tipo, depois tá tudo bem, assim, ó. Parece que teve uma amnésia, pagou tudo, assim, ó. Se levanta e vai como se nada tivesse acontecido. A gente precisa voltar a experimentar esse lugar em Deus. Se você nunca experimentou, você precisa experimentar, né? Primeiro, assim, ó. Você nunca provou esse lugar de dependência, de suficiência em Cristo, você e Ele. Você precisa provar. Porque é isso que Cristo veio proporcionar para mim e para você, acesso ao lugar de intimidade com o Pai. Sabe o lugar que Ele fala, eu tenho um lugar com o Pai. E agora eu quero levar vocês a esse lugar no Pai. Mas a gente precisa abrir mão de todas essas coisas, de achar que a gente é muito brabo, muito forte, muito alguma coisa. A gente é muito pecador, isso sim. O resto, a gente precisa se desvencilhar dessas armaduras, dessas fortalezas e chegar nesse lugar de oração com simplicidade, sabe? Chegar e falar só... Claro, você não precisa fazer igual eu. O Du falou que é assim, vou ficar quieto aqui, sei lá.
É você no teu lugar, do teu jeito. Cada criança, Tiago tem 2. Sabe que cada um dos meninos chega de um jeito. Personalidade. Deus respeita a sua personalidade, o seu jeito. Foi ele que fez, né? Então, ele sabe detalhadamente, mas ele gosta de ter você perto. Se você saber como é a tua verdade diante de Deus, a tua sinceridade diante de Deus. Porque também tem isso, né? Tem hora que a gente vai orar, a gente inventa umas palavras bonitas, né? Já viu? Tem gente que muda o tom de voz. Tem gente que muda o tom de voz e fala, te conheço. Eu fico pensando, Deus falando, te conheço. Para com isso, moleque. Fala grosso, sei lá. No Jardim do Inimigo, já assistiram? O Jardim do Inimigo, ele usa umas palavras aleatórias, assim, ó. E a gente fala, excelso, gastronômico, astrológico, Deus, sei lá. Nem sabe se isso é elogio, se não é, mas a gente quer falar umas coisas tal. Não precisa, cara. Não precisa, mas tem que ter respeito, é só isso. Respeito. Chegar com respeito, com sinceridade, mas chegar nesse lugar. Que Deus espera que você chegue nesse lugar, que você se relacione com Ele. E tudo tem a ver com identidade, de novo, né? Quando ele começou a oração falando Pai Nosso, ele está trazendo a ideia que agora nós devemos acessar esse lugar como filhos. João 1,12 diz, todos aqueles que o receberam, que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Muitas vezes vocês vão ouvir eu falando desse versículo, porque eu acho... Mudou minha vida esse versículo, assim, mas eu gosto demais da ênfase que João, escrevendo esse versículo, colocou. Deu-lhes o poder. Ele não deu o privilégio, o favor, a graça. Não é isso. Não é isso. Ainda que também seja todas essas questões, seja um privilégio ser filho, haja graça em ser filho, mas o que João colocou especificamente, que ser filho é poderoso. Poderoso você ser filho. E Jesus nos deu isso, poder. E por que poder? Porque está no mesmo lugar dele, sendo unigênito, virou primogênito, para ter muitos irmãos, muitos filhos dessa mesma família. A gente precisa lembrar disso, todo dia, todo dia. Tem um amigo meu, e aí, cada um do seu jeito, né? Tem um amigo meu que ele escreve na parede do quarto, assim, ó, coisas que Jesus, tipo, por exemplo, versículos que Deus fala com ele muito forte, como, para mim, João 1,12, Efésios 1,4, entre outros, ele escreve na parede do quarto, assim, para tipo, lembrar todo dia, quando ele acorda, que aquilo é uma verdade na vida dele. Porque senão vira mais uma frase que você aprendeu, sabe? Mais um negócio que eu decorei. E aí não tem vida em você. Não flui vida, sabe? E aí, falando disso também, eu queria, falando, se eu fosse dar um título, sei que depois o Thiago pergunta para mim, que nome que a gente põe na mensagem? E eu não tenho, às vezes. Eu falo, não sei, cara, esse eu já pensei, ó. Eu ia colocar, oração é identidade relacional. E tendo a ver, a oração tendo a ver com uma identidade relacional. Depois, dica para vocês, sempre falo disso também, o Duan, acho que já ouviu algumas aulas. Eu tenho... No Drive, lá na nuvem do Google Drive, eu tenho um estudo sobre a oração do Pai Nosso, de um pastor chamado Mike Shea. Vários áudios, tem vários áudios, eu posso mandar o link lá se você quiser ouvir. Pensa que ele, não lembro agora quantos, mas tem uns 3 áudios que ele não chegou ainda no Pai Nosso, tipo assim. Eu falo, que hora que vai começar? Tipo assim, sabe? Mas por quê? Porque ele fala muito isso, assim, ó, antes de definir o porquê Jesus falou dessa oração e esse modelo, como a gente está falando hoje, ele fala por que a gente tem que orar. Porque ele fala, porque isso tem a ver com a identidade do povo de Israel e com a identidade da igreja. Orar, um povo que ora, senão não faz sentido. A gente imagina, Deus vai voltar a encontrar uma galera que nem falava com ele. Nem falava com ele, vai fazer o quê? Vão fazer o quê na eternidade? Você não tem prazer em conversar com Jesus aqui, a gente vai fazer o quê? Mas tendo a ideia de identidade, eu queria trazer o quanto o inimigo tenta a nossa identidade e usa a palavra de Deus para bagunçar a nossa ideia do que é identidade, ou do que Deus disse. Vocês lembram a queda? Adão e Eva no jardim.
Gênesis 3, do 1 ao 7, eu coloquei ali mais ou menos. Diz assim, ó. A serpente, mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Interrogação, né? A entonação, veja. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido e comeu dela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais. Você vê que o inimigo chega falando assim, ó, Deus falou um negocinho, não falou? Tipo, cita a palavra, é tipo o diabo citando a palavra de Deus, e a mulher e o homem que tinham acabado. Na verdade, aí a gente vai falar que quem ouviu é o homem, né? Porque a mulher não tinha sido criada ainda na direção, mas o homem comunicou à mulher, porque ela tinha a resposta, né? Mas o inimigo chega usando a palavra e fala, ó, Deus disse assim, ó. E a mulher sabe da palavra, tem a informação, mas ainda assim se permite ser tentada. E aí o que ele fala? Vocês vão ser igual a Deus. O inimigo está questionando a identidade do homem e da mulher para ser, mas eles já eram, não precisava ser mais nada, além do que já eram, criados à imagem e semelhança. Só que tem hora que é comigo e com você. O diabo vem com umas ideias na nossa orelha, falando, ó, você precisa ser isso, ser aquilo. Você não é tal coisa. E aí a gente fica dando trela. O problema não é o diabo jogar ideia, o problema é a gente abraçar. É a gente deixar isso gerar no nosso coração, sabe? Quando o inimigo joga uma semente ruim, a gente tem que jogar fora. O problema é a gente deixar ela germinar no nosso coração. E vai gerando um problema. De repente é uma árvore dentro de você, um negócio, uma crise gigantesca. Você está se perdendo, falando, não sei quem eu sou mais. Ai, porque disseram isso, disseram aquele outro. E aí a gente se perde na nossa identidade, porque o inimigo fez um questionamento. No culto de jovens que a gente fez, a gente falou, se eu disser que teu nome não é do homem vai falar, você é louco, cara, está na minha identidade. Aí Cristo fala, você é filho. O inimigo fala, não, você não é. E aí a gente fala, é verdade, eu acho que eu não sou mesmo. Eu peco, puxa vida, eu faço umas coisas, não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Cristo fez. Sabe? Não é sobre o cumprimento de um monte de regras. É sobre acessar um lugar em Deus por meio de Cristo. Por isso, a oração fortalece as nossas vidas, porque daí vamos para o outro exemplo, Mateus 4. Mateus 4. Então, foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Querido, isso aqui já dá uma pregação, né? Só isso aqui, assim, ó. E tem gente que acha que foi o diabo. Quem levou Jesus para o deserto, escrito para ser tentado, foi o Espírito Santo. Nem tudo que você acha que é luta foi o diabo na tua vida. Tem hora que o Espírito Santo quer te dar uma fortalecida, uns ensinamentos, e a gente já questiona, já entra em crise. Acontecem umas coisas fora dos nossos planos, a gente entra em crise, entra em desespero. Ai, o diabo, ai, a opressão. Ai, porque nem sei quem. É tudo é os outros também. Nunca é a gente, primeiro. Difícil você olhar para você mesmo e falar onde que eu errei. Será que eu deixei de orar? Não, a gente vai achar alguém, um culpado com a síndrome de Adão. Conversamos sobre isso um tempo atrás, no culto de homens. Mas aí, entendam, muitas vezes o Espírito Santo vai te levar a lugares em Deus, conduzido, o Espírito Santo te conduzindo a lugares. Você precisa passar para crescer em Deus. Muitas vezes já dei o exemplo do Bob Sorge, que tem um problema na garganta, e quando questionaram ele, ele falou, cara, foi Deus, não foi os homens. Porque dizem que foi um erro médico e que ele podia processar os médicos. Ele falou, cara, eu sei que não tem a ver com os homens, é eu e Deus o negócio. Ele sabe que é Deus levando ele em lugares de intimidade. Tem o Jason Lee Jones, que teve um câncer na garganta. Uma galera já ouviu falar essa história, porque
O cara, quem não conhece, o cara é ministro de adoração a vida inteira. Eu fiquei bravo com Deus, cara. Quando o cara pegou câncer na garganta, eu falei, Deus, o senhor tá de brincadeira. Falei, poxa, não podia ser na canela, sei lá, no estômago. Pô, na garganta, Deus. Falei, pô, o senhor tá brincando. O cara só usou a voz a vida inteira para adorar o senhor, o câncer é na garganta ainda. Falei, parece pegadinha, Jesus. Falei, poxa, eu questionei Deus mesmo. Né? Eu falo que a gente passa do limite às vezes, né? Questionei Deus e o cara, fizeram uma pergunta para ele. Ele, né, foi curado, fez o tratamento, né? Não foi só uma cura milagrosa, assim, tipo, sumiu o câncer. Foi processo, quimioterapia. E o cara foi curado, já está cantando e volta. E perguntaram para ele, se você pudesse não ter o câncer, escolher não ter o câncer, você escolheria? Ele falou, não. Eu escolheria passar pelo câncer de novo, porque o câncer me levou em lugares em Deus que eu nunca iria sozinho. E, vixe, isso para mim ministra demais minha vida. Só que a gente, quando foge do nosso controle, a grande maioria das pessoas que eu conheço, inclusive eu, quando as coisas saem do controle, eu já me desespero, me apavoro, falo, ai Deus, e às vezes é só o Espírito Santo conduzindo. É só o Espírito Santo conduzindo para te levar e me levar a lugares que a gente não iria sozinho. Não iria no conforto, não iria na bonança, e as circunstâncias precisam nos conduzir. A gente gosta de Jó, né? Ai, porque daí teve 7 vezes mais as coisas. Não tem a ver com coisa, cara. O final do livro de Jó diz assim, ó, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Você teria a capacidade de passar tudo que Jó passou para poder declarar o que ele declarou no fim da tua vida, falando, Deus, agora os meus olhos te veem. Cara, isso é demais, não tem bênção maior do que um dia a gente vê ele face a face, querido. Só que a gente não quer o processo. Ah, se falar, não precisa, pode tirar os bois, sei lá, Deus. A família não precisa. Tem gente que já queria que a família fosse uma vez, né? Fala, deixa minhas coisas, os parentes podem ir, sei lá, a gente, né? A gente é ruim, né? Mas, cara, a gente quer ressurreição, mas nenhum de nós quer passar pela cruz. A gente não quer morrer. Mas não tem outro meio aí. Não tem atalho nesse rolê. Não tem. Nós talvez vamos ter o privilégio de encontrar com Cristo estando vivo ainda. De ver Ele voltando nas regiões celestiais e aí sim receber um corpo glorificado sem ter morrido. Tirando isso, morte é o caminho. Não tem outro. Só que a maioria das coisas em Deus tem processos a serem passados e que o Espírito nos conduz. Só que no meio desses processos, o inimigo vem e fala na nossa orelha. Como em Mateus 4, o inimigo foi lá e falou assim, ó, Jesus sendo jejuado 40 dias e 40 noites, chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. O que o diabo questionou? A identidade de Cristo. Ai, verdade. Questionou a identidade. Cristo ficou, acho que eu não sou mesmo. Em algum momento, Cristo balançou. Cristo repreendeu o tentador. Como? Está escrito. Jesus disse, e respondendo-lhe, disse, está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se, de novo, tu és filho de Deus. E aí olha o diabo cita a palavra. O diabo nesse momento diz assim, ó, lança-te daqui de baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. Como o diabo fez com Eva, falou, ó, Deus falou assim, ó. E Eva falou, não, falou e tá bom, o que ele falou tá suficiente. Não quero papo, certo? Era isso, né? Não quero conversa. Primeiro que cobra não fala, devia ser assim. Eu já não ia conversar, já não gosto de cobra, muito menos começasse a falar, eu já falei, né? Devia ter encerrado o assunto. O problema não é quando o inimigo fala aos nossos ouvidos, o problema é quando a gente dá vazão para a voz do inimigo e deixa o inimigo atormentar a nossa cabeça, encher ela de coisa. O que a gente devia fazer? Citar as escrituras e falar, Deus já falou comigo. Um dia, eu estou caminhando com Jesus mais ou menos desde 2011 e em 2021, mais ou menos, eu lembro que eu estava sozinho aqui em Curitiba, foi 21, amor, que a gente voltou? Foi, né, no meio da pandemia e tal. E eu lembro que parecia que eu não ouvia mais Deus, assim, no sentido palavra, sabe? Eu estava lendo a
palavra e parecia que eu não estava ouvindo o Espírito Santo. E aí ele falou, se você pegar todas as tuas anotações, não é suficiente? Tudo que eu já te disse, tudo que eu já prometi, tudo aquilo que você já ouviu de mim, não é suficiente? Dá um livro essas anotações, você está aí preocupado, querido? Pô, e aí a gente dá vazão para uma palavra do inimigo quando Deus vem falando a tua vida domingo após domingo, ano após ano, sustentando a tua vida em todas as crises, em todas as dificuldades, sendo um bom e perfeito pai, só que a gente vai dar trela para quem? O capeta. Não. Falo, caramba. A gente precisa retornar a palavra. Se Deus não falar mais nada, é olhar para aquilo que Ele já disse, toda a certeza, toda a palavra que Ele já declarou sobre a tua vida, tudo aquilo que Ele já falou para você. Pensa, olha para a tua vida, olha para trás, quanta profecia você já não ouviu, quantas palavras, quantas vezes já não oraram por você, impuseram a mão na sua cabeça e oraram, declararam verdades. Isso já não era suficiente? Ou era para um momento passar e a crise, e aí você volta e está tudo bem? Não, é para a vida, é para a gente caminhar sobre essa verdade. Mas como é que a gente ouve Deus? Orando. Não tem outro jeito. Pode ser lendo a Bíblia, sim, gente, né? Provavelmente Ele vai falar por meio das Escrituras, mas é orando. Deus anseia que a gente ore, se relacione com Ele. Então a gente precisa parar de dar trela para o inimigo, para as nossas almas também, que a gente tem hora que nem é o capeta, tem hora que eu acho que o inimigo fala, nem fiz nada dessa vez. Tá quieto lá, acho que a gente que fica olhando rede social demais, que fica olhando a grama do outro sempre, e aí começa a achar luta para nós, nem temos, a gente nem tem luta, a gente começa a achar luta para nós, fica caçando o problema dos outros, e aí tem alguém que tem um padrão de vida melhor, a gente entra em crise, em umas coisas que não precisava, sendo que Deus já declarou verdade sobre a mim e sobre a tua vida, que precisam ser revisitadas por meio da oração. Sabe, a gente orar e lembrar, ser lembrado. Olhar para Deus já seria suficiente e falar, eu sei quem eu sou, filho, imagem e semelhança. E aí isso deve mudar os nossos comportamentos. Sabe, um povo de oração, pessoas que oram, não tem a ver com pessoas que cumprem um ritual, mas pessoas que começam agora a se comportar diferente por causa da oração. Porque por meio da oração a gente prova essa identidade relacional, começa a ter mais convicções no nosso coração, e aí a gente começa a mudar a nossa postura. Isso reverbera na nossa postura na sociedade. Quando você tem certeza quem você é. Vamos falar, gente que você sabe que é bem resolvida. Cristão bem resolvido, assim, que você sabe que ele tem convicção de quem ele é. Ele não fica caçando bajulação de ninguém no trabalho, ele não fica caçando título de promoção no trabalho, ainda que a gente possa ser promovido, não é pecado, né? Ganhar mais e tal. Deus conhece nosso coração, não é sobre isso, mas a gente não fica caçando título, aprovação dos outros. Tem gente que fica caçando rodinha para ver se ele acha pertencimento, sendo que Deus fala, querido, eu já fiz você parte do grande corpo de Cristo. Você tem o privilégio de ser parte do meu corpo, parte de uma grande família chamada igreja, e você está achando rodinha para se encaixar. Por favor. Quem tem convicção, a gente vai ter rodas sociais, com certeza. Deus fez a gente assim. Mas ele não fica caçando aprovação e aceitação de sociedade, muito menos fora da igreja. Sabe, no trabalho, tem gente que entra em crise porque no trabalho não tem um monte de amigo. Eu falo, querido, não fui fazer amigo no meu trabalho. Eu fui ganhar dinheiro, e se eu puder fazer alguns amigos, glória a Deus. Se não puder, Deus abençoe, meus boletos estão pagos, é isso aí. E tem gente que se escandaliza. Tem lugares que eu, sendo cristão, como fui trabalhar, os caras questionavam que eu jejuava. Eu falei, querido, não tenho que ter a sua aprovação para jejuar, querido. A sua opinião não me importa. Eu sei o que isso agrega na minha vida. E o quanto eu preciso fazer isso para ser uma pessoa melhor. Então, a gente precisa de convicção sobre as Escrituras, e isso é encontrado aonde? Por meio da oração. Orar as Escrituras, ler as Escrituras, conversar com Deus, sabe? Também não ser um bando de gente que fala pra caramba com Deus, e a hora que Ele vai falar, a gente vai embora. Fala, Deus vai falar, a gente fala, meu Deus, cumprir minha meta não é sobre cumprir meta. Sabe uma coisa que eu acho legal demais de ser pai, né? Quanto Deus ministra na minha vida, assim, ó. Esse dia a Laura gosta de fantasia, vocês estão ligados? Quem conhece ela sabe que ela já veio de Princesa Leia, já veio de um monte de coisa aí na igreja, né? Esses tempos ela estava com uma fantasia de princesa. Maravilhosa, assim, né?
toda, andando igual princesa, com um negocinho assim, tal. E aí Deus ministrou muito no meu coração, assim, ó, o quanto a postura dela como princesa mostra para o mundo que ela é filha de um rei, cara. Não está dizendo que eu sou rei, é a postura dela, mas aí Deus falou, cara, se você se comportar como filhos de um grande rei, rei dos reis, senhor dos senhores, a tua postura como filho me glorifica como rei. Quando as pessoas olharem para a tua vida, elas são parecidas com o pai. É a tua postura, o teu relacionamento, sabe? Mas isso é a partir de relacionamento. Os filhos do Tiago não fazem esforço para serem parecidos com ele, são filhos. Cara, tem umas coisas inexplicáveis na paternidade, né? A Laura, acho que ela tinha um aninho, 1 ano e meio. Não dá para dizer que era imitação ainda, sabe? Eles imitam a gente, né? Tem coisa que é muito imitação mesmo, assim. A Cecília já umas coisas. Mas aquilo era muito Deus, assim, ó, não é possível. Eu com sono, eu coço a barriga, assim, ó. De sono, assim, ó. Se você vê que eu tô fazendo assim, já, tô arriado já, passei do modo avião. Cara, a Laura faz isso desde nenenzinha, assim, ó. Com sono, faz assim, ó. Cara, isso não é esforço da parte dela. Isso tem a ver com DNA, tem a ver com personalidade, com filiação. É porque ela é filha. É por isso a gente precisa voltar a esse lugar de experimentar nossa filiação em Deus. E a partir dela, se relacionar com Deus e com a sociedade. Que as pessoas olhem para você e falem, parece com Deus mesmo. Porque isso que Jesus falava era, quem vê a mim, porque eu sou filho, vê o Pai. As pessoas precisam olhar para mim, para a tua vida e declarar isso. Porque senão o nosso evangelismo é fajuto. A gente vai apresentar um Deus que não existe? Não, a gente quer mostrar Cristo para as pessoas. Porque mostrar a minha cara não vale de nada. Mostrar quem eu sou, vixe, estamos lascados. Não vai ter nada de bom para mostrar, é igual caniço agitado pelo vento. Não tem nada, não tem fruto, não tem nada. A glória de Deus, porque você é filho parecido com esse bom e perfeito Pai, mostra para o mundo que tem um Deus perfeito, um Pai de amor, que cuida de mim e de você, que supre as nossas necessidades. E Deus, vamos falar de novo, paternidade, né? A Laura, estão com essa pira de álbum, né? Álbum, né? Hoje a Duda ainda deu um negócio dela de figurinha, né? Tá faceira. Ela viveria sem aquele negócio, não viveria? Ela viveria. Tá tudo bem, mas às vezes a gente ainda dá umas coisas que não precisa, né? Tem hora, a gente comprou um desse que tá pra vir ainda lá do, sei lá, de Salvador, da onde, que não chega nunca mais. Comprei na internet essa caixinha. Ela vive sem. Mas eu vou dar para ela, porque às vezes é só para ver a alegria no rosto dela. Cara, Deus sabe das nossas necessidades, vai suprir as nossas necessidades como um perfeito Pai. Mas tem hora que tem umas coisas que Ele também faz, que é só para ver um sorriso na nossa cara. Só que a mesma medida devia ser a nossa enquanto filho. E não é porque Deus mandou, porque é uma regra, pode ou não pode. Devia ser só porque a gente quer ver um sorriso no rosto do nosso pai. Sabe? Tem hora que a Laura vem e mostra uns desenhos. O que ela quer? Aprovação? Não, ela quer que eu ache legal. E sorria, sabe? Parece que ela é só isso, cara. Os filhos menores faz uns rabiscos assim, ó. Olha, fala lindo. Cara, é sobre relacionamento. Romanos 12 fala para a gente ser transformado, no comecinho 1 e 2 ali, pela renovação do nosso entendimento. Fala, quando mudar o entendimento de vocês, isso vai mudar o comportamento. A gente não dá para dizer que você aprendeu uma coisa nova se ela não mudou o seu comportamento. Isso é mera informação. Agora, quando a revelação e informação, ela muda a sua prática. Jesus está falando, cara, vocês precisam, a partir da identidade de filhos, agora ter um comportamento elevado, sabe? A moral elevada, os nossos padrões. Cara, a gente, enquanto cristão, devia ser melhor nos lugares e tornar os lugares melhores, porque o padrão do reino é esse, cara. Uma moral elevada, sabe? Não é porque alguém diz que pode ou que não pode, cara. Daniel foi excelente da Babilônia porque era cristão, cara. Por isso, não porque tinha regras a serem cumpridas, sabe? Padrão, moral do reino, não da sociedade, porque senão a gente fica dependente do que os outros acham, de novo. Nesse trabalho pode, nesse trabalho não pode.
Ah, aqui pode, aqui não pode. A gente fica igual um camaleão gospel, que cada ambiente a gente se molda, fica parecido para tentar se encaixar, sabe? E aí, para encerrar, eu queria ler Isaías, o único que eu não coloquei o versículo aqui, poxa vida, Isaías 62. Tô no 61, não ia achar nunca. Acharam, hein? Deixa eu aí, tio. 62. 62, do 1 ao 4. Diz assim, ó, por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um esplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e será chamada por um nome novo. Serás... Pensam, essa é uma profecia para Jerusalém, para o povo de Deus. É Deus falando com o seu povo, tá? Só para contextualizar. É Deus falando para Israel, para Jerusalém. Vocês serão uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão de desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada. Chamar-te-ão de minha delícia, a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti e a tua terra se desposará. Queridos, essa palavra também é para mim e para você. Diz que o termo correto ali do hebraico é efizibá, meu deleite. Deus fala para mim e para você, você é meu prazer, meu deleite. Quando Jesus ouviu do Pai, antes de fazer qualquer coisa no ministério, Jesus ouviu do Pai, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Essa é a declaração de Jesus sobre a minha e a tua vida hoje. Vocês são os meus filhos em quem eu tenho prazer. Não tem a ver com o que vocês vão fazer. O que a gente vai fazer vai ser a partir dessa identidade de um pai que tem prazer nos filhos. A gente precisa lembrar disso, porque aí a gente ama porque Jesus amou primeiro. A gente se relaciona porque ele deseja relacionamento. E aí vira um relacionamento pleno, não uma cumprição de regras, sabe? Jesus não veio acrescentar uma nova exigência para a gente merecer esse prazer. Ele veio restaurar acesso a algo que já era a intenção original do Pai, sem tirar nada do que foi dito. Sabe? Ele falou, era para ser assim, ó. Plena comunhão. Plena comunhão. Então, para encerrar, porque a gente tem a ceia ainda hoje, né? Oração não é convencer Deus a gostar de nós. É a expressão natural de quem sabe que é amado pelo Pai. A oração é a resposta de quem sabe que é amado pelo Pai. A gente não precisa redescobrir prazer com esforço humano. A gente precisa relembrar que Deus já declarou que tem prazer em nós. É experimentar um prazer de uma declaração já feita do céu. É voltar a esse lugar de dependência. É voltar a um lugar de criança. É voltar a um lugar de relacionamento. Ou, se não, experimentar um lugar que você nunca provou. Jeremias, para encerrar, Jeremias 29:11, ele fala assim, ó, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus fala assim, ó, eu que sei. Como é que você vai saber os pensamentos dele se você não ouvir ele? Como é que você vai saber se você não lê as Escrituras? A gente precisa ir para esse lugar de intimidade e você nesse lugar, ainda que a gente ore uns pelos outros, vai ser igreja até a volta dele. Cara, você precisa ter um lugar de intimidade que você ouça a voz de Deus e tenha convicção. Foi Deus que falou comigo. Sensibilidade à voz dele, sabe? Meu Deus falou comigo. Ele tem prazer em mim. Deus falou comigo e eu sou filho. Tem ex-filho? Alguém sabe que tem ex-filho? Não tem, querido. Não tem, não importa o que você faça. Não importa. Deus nunca vai te amar menos, porque Ele já te ama incondicionalmente. Como não vai te amar mais, Ele já te ama o máximo que tem.
sabe? Maravilhosa graça, plenitude. É experimentar esse lugar, esse relacionamento. E aí ser um povo que ora, porque tem um Pai de amor, um Pai que tem prazer em nós. Amém? Que a oração nasça da certeza que Deus tem prazer em nós e que nós achegamos a Ele com confiança porque somos filhos. Amém?